Boa noite a todos. Tá todo mundo me ouvindo bem? O áudio tá bom? Vamos ver aqui na nossa... dar uma melhorada aqui na luz. Não. Boa noite a todos. Todo mundo tá me ouvindo bem? Também um pouco a luz. Todo mundo me ouvindo? Vamos ver aqui quem é. Doutora Zira Falcão, José Carlos, Doutor Diego, muito boa noite. Souza Cícero, tudo certinho, boa noite. Então vamos aí para mais uma live aqui do TPMed, né? Esperar só o pessoal chegar um pouquinho aí, para a gente começar efetivamente a falar aí os assuntos da live. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar acompanhar do outro telefone também. Aqui. Pronto. Pronto. Então vamos lá, né? A gente já deu mais uns minutinhos aí. Marília Miquelão também entrou. Então a gente vai falar um pouquinho hoje, né, nessa live de domingo, sobre os erros e acertos no relacionamento aí do perito com a justiça, né? E eu fiz alguns apontamentos aqui para a gente falar um pouquinho nessa live, para deixar já tudo certinho. Para deixar já tudo certinho aqui para a gente falar. Tá bom? E ao mesmo tempo, se vocês tiverem alguma pergunta aí, vocês podem lançar aí pra gente que a gente vai tentar responder, né? Então, se você surgiu, porque geralmente acontece muito isso, né? No relacionamento aí do perito com a justiça, vai acontecendo um monte de coisa e o pessoal vem perguntar aqui pra gente, pergunta pro Dr. Diego, pergunta pra mim o que deve ou não fazer. Isso é uma coisa corriqueira aí. E sempre o pessoal tem essas dúvidas, né? Essas dúvidas corriqueiras do relacionamento lá do perito com a justiça, devo ou não devo falar, devo ou não devo perguntar. Então tudo isso aí faz parte do relacionamento do perito com a justiça. Então, primeira coisa que eu sempre procuro falar, né? E isso é uma coisa muito importante também, os alunos têm muito essa dúvida, né? É a questão da apresentação. Então é muito importante que você saiba se apresentar lá para a vara que você pretende trabalhar. Então isso, Filipe, será que as pessoas sempre procuram, né, alguns artifícios, qual o melhor artifício? Esbarro com o juiz lá e falo... Não, eu sempre falo o seguinte, a melhor forma de você se apresentar, por exemplo, lá na vara, o acerto maior é você, por exemplo, numa vara federal, você se apresentar lá ao diretor de secretaria. O diretor de secretaria numa vara federal ou o correlato lá numa vara estadual é a pessoa que tem a maior proximidade com o juiz. Então o juiz ele nomeia uma pessoa para tratar de todos os assuntos da vara. Essa é uma pessoa, é a pessoa de mais extrema confiança do juiz. Então assim, a gente sempre fala que o perito também tem que ter uma relação de confiança, o juiz tem que ter uma relação de confiança com o juízo, mas de todos os servidores, o diretor de secretaria ou o diretor da vara é o que possui a mais, digamos assim, extrema confiança do juízo. Então,
muitos dos problemas da vara e muitas das questões da vara, o juiz vai passar ali para o diretor de secretaria ou correlato lá na Justiça Estadual. Então, a melhor forma de você se apresentar lá numa vara, né, para efeitos de trabalho como perito judicial, é você se apresentar aí ao diretor de secretaria. Então, você vai pegar o seu currículo, vai lá pessoalmente. Por exemplo, na Justiça Federal, é óbvio que você tem que escrever lá nas varas. Né? Você escreve lá nas varas e, dependendo da demanda, você vai ser nomeado. Mas é sempre importante que você se apresente lá pessoalmente, demonstre interesse em trabalhar. Você não quer ter uma relação de trabalho com aquela vara? Você não quer pegar uma relação de confiança com aquele juiz? Então, a melhor forma de você conseguir essa confiança, de conseguir esse trabalho na vara, é se apresentando lá pessoalmente. A quem você vai se apresentar? É isso que eu estou falando. Se apresente ao diretor de secretaria, ao diretor da vara. Então, você vai lá, se apresenta ao diretor de secretaria, ao diretor, e vai se colocar à disposição, vai levar o seu currículo lá, com todos os seus conhecimentos médicos, e a partir desse momento, você vai tentar ir uma relação de confiança. Inicialmente, com o diretor de secretaria, porque é muito difícil você chegar lá e falar assim, eu quero falar com o juiz, marcar uma audiência, ou pode marcar para encontrar o perito. Sim, mas a gente está muito na dinâmica da vara, é muito importante você ter, né, dentro dessa dinâmica da vara, a impressão aí do diretor de secretaria. Ele vai com certeza chegar para você e vai falar assim, doutor, chegou um médico novo, aí, pareceu muito interessado, conversou muito aqui comigo, gostei muito dele, será que, não seria adequado, não seria melhor assim já começar também a fazer um novo teste com ele? Então, esse tipo de coisa, porque ele já sabe os problemas. Por exemplo, ele vai chegar lá pro juiz e vai falar, inclusive ele poderia pegar algumas perícias do doutor tal que vai sair, inclusive ele pode pegar as perícias do doutor tal que está dando problema, porque acontece muito numa vara essa coisa de poder ou não dar problema com o perito. Porque, por exemplo, você trabalha lá com 6, 7 peritos, né, numa vara, você tem milhares de processos. Um ou outro, ele pode não ter aí a qualificação adequada, ele pode não ter aí essa questão de conhecimento de perícia judicial. Então, por isso, sempre nessa apresentação inicial, você se apresentar ao diretor de secretaria, apresentar ao diretor da vara, porque ele é a mais extrema confiança do juízo. Tá ok? Então, esse é o primeiro apontamento aí que eu falaria para você ter relacionamento. E o relacionamento inicial. Antes desse relacionamento inicial, você foi lá nomeado para fazer uma perícia. Você ter um bom relacionamento lá com os servidores também, né? Então, sim, o juiz ele sempre vai ter o feedback aí dos servidores. O juiz sempre vai ter esse feedback dos servidores. Então, se você tiver aí um bom relacionamento aí com os servidores, tratar bem, né? Não aquela coisa da cordialidade, sempre estar lá presente, se mostrar presente com os servidores, você vai perceber que esses servidores eles vão dar esse feedback para o juiz. E o juiz tendo esse feedback, ele vai sentir muito mais confiança. A confiança dele vai aumentando aí com esse perito, né? E alguma pergunta dessa apresentação inicial? Alguém tem alguma pergunta? Alguma questão aí sobre essa apresentação inicial do juiz? Alguém já se apresentou ou está esperando? Porque acontece muito isso, né? As pessoas se inscrevem, né? E ficam lá esperando esse feedback. Então é bom você mostrar iniciativa. Sempre é bom você mostrar iniciativa que o juiz vai perceber. Olha, esse cara está sempre aqui, está querendo fazer a experiência, vou pegar um bloco aí de perícia e vou designar esse perito. Vamos ver a qualidade desse perito novo. Ok? Tem algo sobre isso?
a gente pode passar aí para a próxima etapa. Então vamos ver aí quem chegou posteriormente. Então vamos lá. Opa, chegou bastante gente aí agora. Muitos perguntam realmente, né, se você precisa conhecer o juiz. Então, essa é uma pergunta que também é clássica aqui no TPMed. E na realidade, eu respondo isso tranquilamente, porque eu não conheço todos os peritos. Eu não conheço todos os peritos, se avaliar, né, se pegar, sopesar, mas esse relacionamento é um relacionamento extremamente profissional. É a mesma coisa que você perguntar se eu tenho um relacionamento muito grande com os servidores da vara ou com o diretor de secretaria. Então, assim, é um relacionamento profissional. Embora eu tenha confiança lá do diretor de secretaria, embora eu tenha confiança lá dos servidores, uma maior ou menor confiança, porque isso você vai ter no seu dia a dia. Você trabalha contigo. Aí você percebe a idade, que ele tem um grande conhecimento. Você percebe que a sua confiança nesse vai aumentar. Mas isso não significa que você tenha que conhecer efetivamente o servidor a fundo. Você tem um relacionamento profissional. E a sua confiança vai aumentar em virtude desse relacionamento profissional. Né? Eu acho que isso acontece muito com você em qualquer relacionamento profissional. É óbvio que você faz lá um médico ou outro médico, já ouviu falar justamente, mas você não tem esse conhecimento, né? Então, que o áudio está cortando, o áudio está cortando de vocês? Alguém aí está com o áudio cortando? Alguém pode falar? Está cortando o áudio? Então vamos tentar falar um pouquinho mais devagar. Então vamos lá. É porque eu também falo muito. É porque eu falo também muito rápido, né? Então eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Pode ser isso também. Então vamos lá. Então assim, na realidade, deixa eu ver a minha aqui, como está o sinal dela. Ela está colocando tudo aqui no meu sinal de internet. Deixa eu só dar uma configurada aqui. Agora, né? Voltou agora? Estamos bem? Então, estão ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Voltou? Estão ouvindo bem? Melhorou? Pronto, então vamos lá. Então é essa questão aí que eu estou falando para vocês. É um relacionamento profissional. É um relacionamento profissional. Então eu conheço os servidores da minha vara? Conheço, mas não tenho um relacionamento íntimo com nenhum servidor. Tenho confiança maior em algum servidor? Sim, tenho uma confiança maior em algum servidor, mas isso não quer dizer que eu tenha que ter um relacionamento íntimo com esse servidor, que ele tenha que frequentar a minha casa ou qualquer coisa do tipo. Da mesma forma, o relacionamento com o médico é igual, é um relacionamento profissional. A gente vai se cumprimentar, ele vai mostrar os laudos dele e a minha confiança vai aumentar em virtude disso. Então é a mesma situação. O servidor ele faz uma sentença. Então eu percebo lá e olho a qualidade da sentença do servidor. Então sempre que eu tiver uma demanda complexa, né, uma minuta lá do servidor, ele minutou lá, aí eu vou observar lá essa minuta. Aí eu vou perceber, nossa, esse cara minuta bem. O outro lá não tem uma minuta tão boa para determinado assunto. Então, sempre quando tiver aquele determinado assunto, eu sei que aquele outro servidor vai ter uma maior proximidade, ele vai fazer uma minuta melhor
do que o outro. Da mesma forma, você sabe quando um perito faz um laudo melhor do que o outro perito. E essa relação de confiança vai aumentando em virtude disso. Então, assim, é um erro você pensar que você precisa ser amigo do juiz, frequentar a casa do juiz ou qualquer coisa do tipo para que você seja nomeado. Eu falo isso na minha vara. Na minha vara, eu conheço, assim, mais profundamente um perito apenas. Os outros, eu nunca saí, né, para fazer qualquer coisa, almoçar, jantar ou qualquer coisa do tipo, e estão lá trabalhando comigo até hoje. Por quê? Porque é uma relação, como eu falei para vocês, uma relação de confiança e não uma relação de amizade, uma relação de trabalho. Tá bom? Então, sempre quando vocês tiverem uma pergunta a respeito disso, vocês podem fazer, que eu vou aqui responder. Então, vou colocar mais um ponto aqui que é importante, né? Que eu até deixei entrever aí para vocês, mas que é crucial aí no relacionamento com a justiça. A qualidade dos laudos. Então, a qualidade dos laudos é uma coisa muito importante aí no seu relacionamento com a justiça. E para isso, o Dr. Diego aí, né, criou, por exemplo, o TPMed, né, que é justamente para isso, para a gente ter uma maior facilidade aí na feitura desses laudos, uma técnica maior na hora de fazer essa análise pericial, tá bom? Então, a qualidade dos laudos é uma coisa muito importante aí para esse tipo de relacionamento. Então, quanto maior a qualidade dos seus laudos, eu tenho certeza que maior vai ser a quantidade de nomeações. Porque acontece muito isso no serviço público, né? Então, eu sempre falo assim, que no serviço público a gente tem aquele paradoxo da eficiência. Quanto mais eficiente você é, quanto melhor você é, mais trabalho, por incrível que pareça, você vai ter. Por quê? Porque, mais uma vez, é um relacionamento de confiança. Então, é muito mais importante, né, para a justiça que os laudos tenham essa qualidade. E o juiz, sabendo disso, ele vai passar mais perícias para aquele perito que ele tem mais confiança. Então, por quê? Porque ele sabe que o nível de impugnação daquele laudo vai ser muito menor do que o nível de impugnação dos outros laudos. Então, por isso, a qualidade técnica é muito importante aí nesse relacionamento com a justiça, porque sempre no serviço público você vai ter aí o que eu chamo de paradoxo da eficiência. Quanto mais eficiente você é, mais trabalho, com certeza, as pessoas vão te dar no serviço público. Tá bom? Então, é isso. Qualidade é uma coisa muito importante. E para isso, mais uma vez, nós estamos aqui, justamente, o Dr. Diego criou esse curso, né? E nós aqui somos professores para aumentar essa qualidade técnica de vocês. E eu percebo isso no trato, no dia a dia com os alunos, né? O aluno chega aqui e fala assim, pô, hoje o juiz elogiou lá o meu laudo. Aí o outro aluno repete a mesma coisa, né? Eu estou pegando mais perícias porque o juiz gostou da qualidade aqui do meu trabalho. Agradece, inclusive a gente, agradece aí ao TPMed. Então a qualidade é uma coisa muito importante. Uma outra característica no relacionamento com a justiça, e aí ela tem muita coisa da técnica, né? A técnica é importante por causa disso, é a rapidez. Aqui na justiça, né? Na justiça, a gente preza muito por essa questão aí da rapidez. Por quê? Porque a gente tem muita coisa represada, a gente tem muito processo represado. A gente não trabalha simplesmente, por exemplo, numa vara única com o previdenciário, uma vara única federal, né? Então você tem outros temas que não vão demandar perícia, tipo execução fiscal, por exemplo. É uma demanda muito grande na Justiça Federal. Então, quanto mais rápido, quanto mais técnica você tiver para fazer um laudo, é melhor para a gente desafogar aí esse número de processos. O juiz sempre vai tentar aí
enxugar gelo numa vara. A gente tem muitos processos e a gente vai estar sempre prezando aí pela rapidez. É óbvio que assim, se você tivesse mais tempo, né, para avaliar, a qualidade seria melhor, eu não tenho dúvida disso, mas a justiça não pode trabalhar com isso. A justiça tem que trabalhar também com rapidez, com efetividade. Então isso é muito importante. Um laudo que ele tenha uma qualidade técnica, mas que ao mesmo tempo seja feita com rapidez, isso aí você pode ter certeza que o juízo vai te nomear cada vez mais. Então, qualidade técnica e rapidez. Então, assim, e uma coisa está interligada com a outra, né? Quanto mais técnica você tiver, mais rapidez você vai ter na hora da feitura de um laudo. Vocês podem perguntar aí até para o Dr. Diego, né? Quantos laudos ele consegue fazer por dia. Outros peritos que fazem o TPMed aqui, ele começa devagarzinho lá, faz poucos laudos. Depois ele vai melhorando a qualidade técnica. E aí, o que acontece? Melhorando essa qualidade técnica, ele vai aumentar aí a quantidade de perícias. Tá bom? Então, é muito importante essa coisa da rapidez também. Doutor, aí tem uma pergunta aqui do David, ou Davi Márcio. Doutor, o número de recusas por parte do perito, por questão de disponibilidade de tempo, pode prejudicar a imagem do perito junto ao juízo? Sim, porque assim, você está nomeando o perito, aí ele está recusando, né? Às vezes, assim, em muitas conversas aí com o Dr. Diego, ele vai falando assim, tem gente que gosta de fazer só um tipo de perícia, mas o que a gente preza aqui, o que a gente fala é da maior quantidade de campos aí que você pode atuar na perícia, né? Porque assim, é mais ou menos isso. Eu estou te nomeando lá para você fazer uma perícia, sei lá, de nefro. Aí você fala assim, eu não gosto de nefro, tal, vou passar para o outro perito. Então toda hora a vara vai ter que analisar e olhar assim, qual o tema dessa perícia? O tema dessa perícia ali o perito não gosta de fazer. Então vamos mandar para outro. A gente não trabalha assim na Justiça Federal, entendeu? A gente tem que trabalhar com rapidez. Chegou lá, vai designar o quê? Vai fazer a designação do perito. Só está esperando ele juntar o laudo, né? Então, quanto mais dinâmico, melhor. Percebe? Quanto mais dinâmica for essa perícia, né? Então, é melhor para a vara, né? Então, assim, evitem isso, né? Evitem esse tipo de conduta, você recusar. Porque toda hora, se isso acontecer toda hora, o que vai acontecer? É óbvio que o juiz não está olhando lá cada processo para visualizar se o perito está pedindo, está recusando e tal. Mas o diretor de secretaria ele vai fazer essa análise. E daqui a um tempo ele vai chegar para você, né, que é o juiz, vai falar assim, doutor, o doutor fulano de tal, ele está recusando perícia porque sempre tem alguma coisa para ele fazer, ou ele não quer fazer desse determinado tema, ou alguma coisa do tipo. É óbvio que isso pode prejudicar aí as suas nomeações a posteriori. Aí a doutora Marilane, ou Marília, eu não estou enxergando bem aqui, Marília, né? Então, a rapidez para liberar o laudo ou para fazer as perícias também. Os dois, né? Quanto mais rápido você liberar o laudo, mais rápido o juiz vai sentenciar. E quanto mais rápido o juiz sentenciar, mais ele vai ficar feliz, porque ele vai pegar esse processo, agora já vai para outra etapa. A parte vai recorrer ou não vai recorrer. Então, assim, não diz mais respeito à vara, já vai para outra etapa do processo. Tem recurso? Vai lá para a turma recursal. Resolveu de forma rápida esse processo. Quanto mais rápido você resolver um processo, melhor para a vara. Então o juiz ele sempre vai ter isso em mente. Eu tenho que resolver, eu tenho esse problema e tenho que resolver da melhor e da maneira mais rápida possível. É isso. Então quanto mais rápido liberar o laudo ou você fizer as perícias, melhor para o juízo. Tá bom? Quais aspectos que o senhor considera ser um laudo com qualidade? Bom, assim, eu vejo essa questão da rapidez, vejo a questão se ele responde tudo que é importante, né?
Ele tem a segurança para responder os quesitos que são importantes lá. Ah, qual é a data do início da incapacidade? Isso é uma coisa importantíssima para a gente solucionar o problema. Então ele vai chegar, ele pode fazer o melhor laudo do mundo, né? Fez lá, né? Então, colocou, explicou a doença, tal, mas quando chega lá na data do início da incapacidade, aí você, a gente não pode aferir a data do início da incapacidade. O que o juiz vai fazer? Ele vai ter que procurar isso em algum momento, vai ter que pegar lá a documentação, já que o perito não conseguiu solucionar, eu vou ter que solucionar, porque o juiz ele não pode não julgar. Ele não pode dizer assim, eu não consigo julgar isso daqui porque o perito não deixou isso suficientemente claro. Ele precisa julgar aquele processo, por mais que o perito não tenha deixado aquilo suficientemente claro. Então, se o perito é extremamente claro nas questões importantes ali da perícia, eu vou dizer que esse é o melhor laudo pericial que você pode ter. Então, assim, o perito ele precisa saber também desse relacionamento, e isso a gente fala muito aqui no curso, o que é importante ou não demonstrar, o que é importante ou não mostrar ali naquele laudo pericial. Então, a gente bate muito isso no curso, né? A gente chega aí e fala, evite ao máximo pedir novos documentos, porque isso aí transforma a vara no inferno. Evite ao máximo você, não, nesse momento eu não posso, vou fazer uma outra perícia aí, né? Eu não posso dizer aqui agora. Pede para ela fazer exame e tal. Gente, isso aí transforma a dinâmica da vara no inferno. Toda vez que a gente está acostumado a seguir processos, né? Processo para poder resolver de forma rápida. Toda vez que você coloca uma etapa a mais, a gente confunde. Entendeu? Então a vara confunde sempre que tem uma etapa a mais, porque ela está acostumada a fazer aquilo 1000 vezes. Aí você percebe que naquele processo tem um negócio diferente. Então isso atrapalha e muito a dinâmica da vara. Tá bom? Opa, entendido, doutor. Show! Então vamos lá continuar. Se vocês não entenderem, vocês podem falar aí que eu repito. Então, um outro ponto aqui, né, do meu separar, né? Já citei aqui e vou reforçar essa ideia. Você evitar essas dilações desnecessárias. Não consigo responder agora, vou marcar para frente. Eu não consigo dos exames aqui que eu tenho chegar a essa conclusão que é importante para o juiz julgar. Então, você tem que evitar ao máximo esses atrasos, essas dilações desnecessárias, tá bom? Então, evitar essas dilações desnecessárias é uma coisa muito importante, porque às vezes você pode vir lá desse aspecto da assistência, né? Você vem lá da questão da assistência e você fica pensando assim, eu vou agir da mesma maneira. Pede o exame tal, pede o exame tal, pede o exame tal. Não, aqui a gente não trabalha muito dessa maneira. Por quê? Porque a gente tem que pegar lá o processo daquele jeito e, sim, você tem que ser capaz de extrair as informações suficientes para que o juiz tome uma decisão, ainda que seja de improcedência. Percebe? Está lá no processo, houve um equívoco, o juiz, eu não vou ficar correndo atrás das partes, né? O juiz não tem essa característica. Perceba isso, isso é um ponto muito claro. Na justiça, a justiça ela é inerte, né? Ela é inerte, ela é imparcial. Então, se não está muito ali no processo, eu não posso fazer muito, entendeu? Eu não posso ficar procurando as informações. As partes é que tem que fazer esse tipo de análise. As partes é que tem que ter essa iniciativa de demonstrar que elas têm aquele determinado direito. Então é importante que vocês tenham isso em mente. Saber tudo, ninguém vai saber. O juiz não sabe tudo daquele processo ali, né? Não tem que saber tudo daquele processo ali, não tem que procurar todas as informações. Percebe isso? O juiz não tem que procurar todas as informações. Por quê? Porque ele é imparcial. A parte é que tem que demonstrar o direito dela. Se a parte não demonstra o direito dela, eu vou julgar improcedente, sem o menor problema, sem menor remorso por causa disso. Então, o médico ele também precisa ter esse tipo de análise. Ele vai pegar lá, eu tenho que extrair todas as informações aqui do processo.
né? Não consigo extrair todas as informações do processo. Aí eu vou ficar com essas dilações. Ah, manda ele fazer, sei lá, um exame tal para colocar aqui, para a gente ter a certeza. Gente, assim, para ter a certeza absoluta, isso aí vai demandar muito tempo. Percebe? Então, assim, é necessário que ele tenha essa característica também, né, de perceber o seguinte: olha, tem as informações aqui, posso extrair as informações, vou colocar no processo para o juiz julgar. Entendeu? Então, essa é uma característica muito importante, né? Muito importante sua fala, parabéns pela informação. Obrigado aí, doutor Cícero, né? Cícero Souza. Então é importante que vocês tenham isso também, né? Vocês tenham a percepção do que é a justiça, né? Do que é o trabalho na justiça. A gente não pode ficar aí atrasando o processo porque a gente não tem todas as informações. Isso aí acontece o tempo todo, a gente não ter todas as informações porque a parte não colocou lá no processo todas essas informações. Mas eu vou deixar de julgar por causa disso? Não, eu vou me sentir mal por causa disso? Eu tenho consciência absoluta, né? Eu tenho que ter consciência absoluta, né? Eu, por exemplo, tenho consciência absoluta de que eu já fui injusto em algum processo? Sim, eu já fui, tenho certeza que eu já fui injusto em algum processo. Mas eu tive que julgar de acordo com as informações que aquele processo tinha. Percebe? É isso que eu quero falar para vocês. Que assim, o juiz, ele pode ser injusto? Pode ser injusto. Ele quer ser injusto? Óbvio que eu não quero ser injusto. Mas eu tenho certeza que em um processo ou outro, eu vou ser injusto porque eu não tive aquelas informações suficientes. E eu sou obrigado a julgar. Essa é que é a questão. O juiz não pode falar lá o que eles dizem, né? Non licet, alguma coisa assim, né? Que ele não pode julgar, se eximir de julgar. Ele vai ter que julgar de acordo com as informações que ele tem no processo. Entendeu? Então o tempo é uma coisa muito importante para isso. Ok? Beleza? Então vamos lá. Um outro ponto é a seriedade no trabalho, né? Tudo isso aí a gente coloca. Uma outra questão é você perceber que você é perito, você faz parte da justiça. E a justiça é imparcial, entendeu? A justiça é imparcial. Então, essa visão do médico assistente tem que sair um pouco do médico, entendeu? Porque você não pode dar uma procedência lá, você indicar para o juiz que a pessoa tem um direito sem que ela tenha efetivamente esse direito, né? Simplesmente porque você teve pena da pessoa ou algo do tipo. Na realidade, a gente trabalha aqui com direito. Então, assim, o juiz fica com pena lá de uma pessoa numa situação lá que, periclitante, por exemplo, ele fica com pena por julgar improcedente aquele processo? Óbvio, é humano, né? Então, assim, é óbvio que eu fico triste se eu julgar improcedente lá um processo que eu estou vendo que a situação da pessoa é periclitante. Mas se eu percebo que ela não tem o direito, o que eu vou fazer? Vou inventar esse direito? Não, a gente não pode fazer isso. Então, o perito, ele tem esse tipo de coisa, ele tem que ter esse tipo de visão. Ele é auxiliar do juízo, ele é imparcial, tem que ser imparcial também. Uma outra coisa é a visão que ele tem lá de médico assistente. Aí lá na medicina assistencial, digamos assim, né, ele tem uma outra postura, ele tem que ter uma outra postura. Aqui na justiça, a visão é que ele tenha que ser imparcial, tá bom? Então, outra característica é você perder essa visão de assistente, porque quanto mais visão de assistente você tenha, né, você complica a vara, né? A gente fez uma live um outro dia que é justamente isso, nessa questão, né? Um colega meu, ele foi para uma vara e ele tinha esses peritos que tinham essa visão assistencial. Aí o que acontece?
Você tem esse período que tem essa visão mais assistencialista, que está sempre lá colocando lá, está sempre se colocando favorável ao benefício da pessoa. Aí o juiz lá julga procedente, julga procedente, julga procedente. Aí você tem um outro médico que ele tem uma visão mais pericial, mais da imparcialidade. Então aí o que vai acontecer? Vai ter procedência, vai ter improcedência. Então assim, no final das contas, no processo da vara, o que vai acontecer? Os advogados sempre vão pedir aquele médico lá que tem uma visão mais assistencial. Vai pedir, olha, a gente gostaria de fazer a perícia com o doutor tal. Aí vão pedir reunião, vão reclamar do outro médico, esse tipo de coisa. Então, por isso é importante que o médico tenha essa perspectiva aí pericial e não assistencial, porque exatamente isso, né? O juiz ele não pode inventar um benefício, né? Ele vai ver lá a situação, vai ver a situação que é triste, né? Muitas vezes vai acontecer isso, mas se a pessoa não tem direito ao benefício, auxílio-doença, ela não era segurada quando ficou doente, ou ela já era doente e virou segurada. Aí você percebe assim, pô, a pessoa ela quis entrar na Previdência Social para conseguir o benefício. Ela já entrou doente. Ah, ela está doente? Está doente, mas ela tem direito ao benefício? Não, não tem direito ao benefício. Ela tinha que ter entrado antes, né? Antes de ficar doente. Ah, é uma situação que às vezes pode ser impactante. O juiz vai olhar lá, pô, não, ela está muito doente, realmente. Mas lei isso. É a mesma coisa que você bater de carro e você vai querer fazer o seguro depois. A seguradora não vai ficar com, né, não vai querer fazer o seu seguro porque você bateu de carro, entendeu? Então a questão justamente é essa, né? É uma espécie de seguro também. Então a gente fica triste às vezes com algumas situações, mas o que a gente não pode fazer é inventar que a pessoa tem direito ao benefício, tá bom? Nossa, tem algumas coisas para falar ainda. E né, perder a visão de assistente, a cordialidade. Um outro ponto, não tem problema algum solicitar aí o pagamento. As pessoas às vezes ficam assim, né? Fico às vezes com um certo receio aí de pedir o pagamento. Você não está pedindo, o juiz não vai sair do bolso dele o pagamento, né? Não vai sair do bolso do juiz o pagamento. Então, se você fez o laudo pericial, você pode anexar lá seu pedido de pagamento tranquilamente, ninguém vai ficar chateado por causa disso. O juiz não vai ficar chateado por causa disso. Outro ponto também, né, no relacionamento, saber o que é a sua parte e saber o que é a parte do juiz. Então, a mesma coisa, né? Quem vai julgar lá no final? Quem vai julgar lá é o juiz, né? Não é o perito. Então, assim, tudo que é questão jurídica, você tem que deixar aí para o juiz responder. Você tem que deixar aí para o juiz decidir. Então, você tem que saber efetivamente o que é a parte médica e o que é a parte do juiz. Qual é a parte que cabe ao médico, qual a parte que cabe ao juízo, né? Ou ao juiz. Isso é uma questão também muito importante, né? Porque às vezes as pessoas têm uma tendência a achar que elas que vão decidir ali naquele processo. Não, você indica se a pessoa tem ou não incapacidade, porque às vezes a pessoa pode não ter a incapacidade e dentro lá do contexto geral, alguma doença que seja estigmatizante. Não, então a pessoa tem aquela doença estigmatizante, mas ela está ok, ela está apta para o trabalho. O juiz pode decidir de forma diferente. Ele pode olhar lá, é uma doença muito estigmatizante, tal, é difícil dela se colocar aí no mercado de trabalho ou algo do tipo. Então, isso aí é uma questão jurídica, ele vai precisar fundamentar a despeito do médico ter colocado que ela está capaz para o trabalho. Percebe? Então, uma coisa é a parte do juízo, outra coisa é a parte do médico. Entendeu? Então, a questão crucial é essa, né? Que
uma parte, o perito ele precisa saber qual é a parte dele e o juiz precisa saber qual é a parte, né, dele também. Então o perito tem a sua parte e o juiz tem a parte dele. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Próxima questão. Cordialidade, eu falei que pode solicitar o pagamento, saber a sua parte, dominar razoavelmente os sistemas. Então a gente tem diversos sistemas, a gente trabalha aí com o PJE, por exemplo, né? Então assim, você tem que saber mais ou menos dominar um pouquinho aí o sistema, né? Para você não ficar toda hora lá pedindo ao cara da informática para te auxiliar, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então sempre é bom você saber aí, né, ou dominar um pouco os sistemas, porque às vezes demora um tempinho para você se adequar a um determinado tipo de sistema, ou outro de uma vara que é diferente. Então é importante que você tenha isso, né, que você tenha um conhecimento razoável dos sistemas aí da justiça, né? Tá bom? Então vamos lá. Um outro ponto, ter um interesse no trabalho, demonstrar interesse também no trabalho. Então, importantíssimo, você está sempre lá tentando solucionar as questões e demonstrar aí interesse no trabalho. E aí eu vou colocar mais um ponto importante, né? Sobre essa questão. Então vamos lá, vou chamar aqui o Dr. Diego. Espera aí, vamos lá. Foi, Dr. Diego? Pronto. Alô, Boa boa noite. noite. Boa noite, meu amigo doutor Filipe, que é um juiz federal, e também a todos que nos assistem ao vivo e que também vão nos assistir em outro momento, que a live ficará gravada não só aqui no nosso Instagram, mas também na nossa plataforma de alunos. Mas eu queria deixar bem claro aqui, porque está tendo tem uma Neiva que está fazendo algumas afirmações aqui nos comentários, e eu preciso comentar algumas coisas sobre isso. Por quê? Porque algumas afirmações elas têm que ter uma interpretação clara quando você é perito médico judicial. Primeiro momento aqui, eu tenho que lembrar o nicho do curso e a intenção do nosso curso. Nós somos um curso para formar peritos médicos judiciais éticos e técnicos. Tudo que é ético é comentado, o dever ético é comentado e o dever técnico é comentado. Nós somos, dentre muitas outras coisas, imparciais enquanto peritos judiciais. Enquanto assistente técnico, você é parcial, você não tem problema quanto a isso, não. Mas a nossa principal função aqui é se auxiliar do juiz e, por isso, nós temos que ser parcial e criar elemento de prova para que ele consiga julgar. Ótimo. Primeiro ponto aqui que eu preciso ficar claro, amiga Neiva, é que nós não temos vínculo com o INSS, nós não temos qualquer responsabilidade sobre velocidade ou celeridade e perícia administrativa. Muito pelo contrário. Se você tiver um vínculo com o INSS, já cria algum tipo de suspeição ou impedimento. Então, nós não temos, infelizmente, a gente não passa a ser responsabilidade da gente uma demora na marcação de uma perícia administrativa ali que foi apontada no primeiro momento. Lembrando aqui que nós somos enquanto peritos judiciais, nós prestamos um serviço para a justiça e não para o INSS. É diferente isso daqui. Outro ponto aqui, que realmente, esse daí, enquanto estava aquela dúvida conceitual, isso é normal, mesmo que você seja médico, é normal que vocês tenham algum contato, mesmo com um parente, algum amigo ali que demorou um tempo para fazer a perícia administrativa e ter eu senti mais um tom de desabafo aqui contra o INSS. Mas um ponto aqui, essa frase precisa ser comentada por mim. Em um momento aqui, foi falado que se não sai do seu próprio bolso do juiz, se não sai do bolso do perito, é para aprovar todo mundo. Eu não
quero nenhum aluno, eu não quero nenhum médico, eu não quero nenhum assistente, nada, não vínculo nenhum com pessoas que insistem em pensar assim. Ah, porque não sai do meu bolso, eu vou dar. Você não é seu para ser dado. Se você quer dar, você trabalha e dá para alguém. Isso aí é o incentivo. Mas você pegar o dinheiro do Estado, que não é devido para dar, isso é crime, é fraude previdenciária. Você não pode incentivar isso daqui. E aí, só uma coisa assim, que realmente isso não pode, os peritos do TPMed não podem pensar dessa forma. O que vocês devem pensar é que vocês são instrumentos da justiça e vocês estão ali para ajudar o juiz a traduzir a situação para eles. Não está aqui para dar dinheiro para quem precisa. Olha, eu fiz quase 14 mil perícias. Dessas 14 mil, dessas 14 mil perícias, virtualmente 14 mil pessoas precisavam de algum tipo de ajuda. Seja de auxílio, de benefício, de indenização, porque na maior parte das vezes eles são carentes. São pessoas que fizeram uma vaquinha para pegar o transporte para a justiça, são pessoas que fizeram uma vaquinha para fazer uma consulta ali para pegar um remédio. Virtualmente, 14 mil pessoas precisavam, mas 1.000 dessas mereciam. Então, a diferença de precisar e merecer é imensa. Não, a gente não tem esse... No momento que nós recebemos uma nomeação de um juiz, a gente não cria poder de ficar gerindo nada, não. A gente não julga, a gente não decide. Nós só somos ajudantes do juiz. E isso daqui precisa ficar muito claro. Esse pensamento de, porque não sai do meu bolso, eu vou aprovar todo mundo, isso é criminoso, isso é uma fraude previdenciária. Não pode ser feito, isso daqui não pode ser feito isso daí. É algo assim que isso daí assim, me atentou, porque muitas vezes em conversa de bar, algumas pessoas ficam falando com argumentos desse tipo, assim, Diego, aprova todo mundo aí, pô. Você não vê que pronto, houve um aumento aí na justiça, vai dar um rombo de 200 milhões para funcionário, e por que não ajuda o pobrezinho? Não é meu papel fazer isso. Tem um ditado que diz, saiba seu tamanho para saber o que te cabe. Você não está ali para fazer aquilo. Se você quer mudar a lei, você vota no deputado que vai te representar no Congresso e vai tentar mudar a lei se você acha injusto. Você não tem o poder de fazer a mudança disso aí. Então, o problema administrativo existe. Você considera isso daqui. É muito importante você considerar as falhas do administrativo para que você tenha uma visão humana da coisa. Não é porque você tem um treinamento técnico que você deixa de ter aquilo ali humano. Mas é isso que eu preciso lembrar para vocês aqui. Sempre temos que respeitar a técnica e a ética. Diego, mas e se a pessoa demorou 4 meses para fazer uma perícia? O que é que isso acontece? Quando aquela informação que o doutor Felipe falou que é fundamental, você vai falar para o juiz a data do início da incapacidade. Se a pessoa for incapaz desde muito tempo antes da perícia, ele vai receber o retroativo. Ele vai ser compensado por isso. Diego, mas aí isso acontece? Acontece. Por isso que é importante você saber o que é relevante para o juiz. Você não pode ignorar, não sei quando é a data do início da incapacidade. Muitas vezes, se você ignorar, você vai fazer com que o trabalhador perca alguns meses que ele passou em casa. E aí, é isso que eu preciso que vocês entendam. Nós não estamos aqui para substituir nenhuma instituição. Nós somos muito pequenininhos. Tem que saber nosso tamanho para saber o que te cabe. Nunca veio acontecer a pessoa receber retroativo? Acho que é um... Então vamos lá. Então eu vou deixar para quem julga aí. Retroativo. Filipe, o senhor já viu acontecer a pessoa receber retroativo? O tempo todo, né? Tanto ser aposentadoria, quanto auxílio-doença, o que for. O tempo todo recebe retroativo. Aliás, ajuizam a ação justamente com essa perspectiva, né, de receber os retroativos, porque colocam lá, né, os laudos, falam assim, está incapaz desde a data tal. Então, assim, isso é uma coisa que é comum, né? Como eu falei anteriormente, na realidade, no relacionamento aí do juiz com a vara, isso pode até prejudicar essa perspectiva, essa visão aí de que aprovar todo mundo. Porque, como eu coloquei lá como exemplo, né,
Os advogados vão se mobilizar e vão perguntar, olha, por que um determinado perito ele julga lá procedente tudo e o outro perito não julga dessa maneira? Percebe? Então, e esse tipo de conduta da aprovação geral prejudica muito o funcionamento da vara, né? Como eu coloquei aí anteriormente. E mais uma vez, né? Como a gente é imparcial, então acho que as pessoas não têm essa visão, né? Muito clara, né? Uma coisa é o perito do INSS, né? Que é um perito administrativo. Então, esse perito do INSS, ele não vai trabalhar para a gente aqui para a Justiça. Então, ele não trabalha para a gente aqui na Justiça. Ele julga lá o processo administrativo. Se houver uma recusa, esse processo aí vai ser criado nessa recusa, esse indeferimento, a pessoa vai ajuizar o processo na Justiça, que vai designar um perito. Então, são duas coisas totalmente distintas. Uma coisa é o perito lá do INSS e outra coisa é o perito aqui da Justiça. Então, é meio confuso assim, essa visão aí, de não sei que perito que ela está falando aí, né? Que tem essa problemática. Uma coisa é o perito do INSS e outra coisa é o perito da Justiça. Aqui a gente está falando do perito da Justiça, que tem que ser imparcial. Ao mesmo tempo, eu não me preocupo aí com o INSS ou qualquer coisa desse tipo. A gente não está preocupado também aí com a questão lá do orçamento. A gente está preocupado com a questão aqui da justiça. Se o juiz, o perito for lá, indicou que tem uma determinada incapacidade, o juiz vai julgar procedente. Indicou que não tem, ele vai julgar improcedente. Ele não tem nenhuma relação aí com o INSS. Ok? Doutora Neiva, deixa eu te explicar sobre essa dúvida que você está apresentando. É comum, não se preocupe. Durante o treinamento, você vai aprender todos os detalhes que você precisa saber para você aprender exatamente qual a atitude, não só técnica, mas também ética, sobre a conduta médico-pericial. Isso daí é algo que você vai aprender sobre o processo, sobre o tipo de o papel do perito na previdência. Tudo isso é discutido no nosso treinamento. Não sei se você é aluno agora da nossa nova turma, a turma 11, mas esse tipo de dúvida você não se preocupe. Eu sei que esse tipo de desabafo algumas vezes acontece, principalmente por eventos extraprofissionais. A pessoa conhece um primo que demorou e tal, um amigo, alguma coisa aconteceu. Mas não se preocupe, que todos os detalhes não só são comentados por mim, mas também por Dr. Filipe, por José Brasileiro. Você verá que depois de fazer o treinamento, você vai entender exatamente tudo o que acontece. Tudo que acontece, tudo que você entendia como injustiça, você vai ver que é uma lei mal feita. Tudo que você entendia como algo que era errado, você já vai entender a razão que acontece. Então, muito disso existe. A gente vai voltar para a temática da aula, porque muitas vezes as pessoas reservam um tempinho para conversar, para a gente saber o que é que um juiz espera de um perito. Foi dito dicas fundamentais aqui, não só no contato inicial, mas também, principalmente na continuidade do negócio, respeitar prazo, ser objetivo, não pedir alguma coisa de diligência, quer pedir alguma coisa extra. Tudo isso é fundamental. E também não é fundamental apenas para a celeridade, para fazer, para que o juiz goste. É fundamental para que as pessoas que realmente foram injustiçadas, que sejam compensadas. Se você tem um treinamento certo, você vai conseguir fazer com que as pessoas que foram injustiçadas, o juiz julgue algo que vai compensar essa injustiça. Mas se você começa a criar elementos para ser injusto para a parte que é maior, então se for uma perícia trabalhista, eu vou sempre dar favorável ao trabalhador. Se for numa perícia previdenciária, eu vou sempre dar favorável ao pobrezinho. Se for uma perícia de erro médico, eu sempre vou dar favorável ao paciente. Isso não existe. Você tem o Abraham Lincoln, ele falou uma frase que até uso no conteúdo do meu laudo, que é o seguinte: todo perito precisa ser honesto. Se você não for honesto, seja honesto e não seja perito. Basicamente é isso aqui que ele fala.
E é para isso que nós temos não só uma indicação técnica, mas ética. Temos que desconstruir toda uma imagem que a sociedade criou do perito judicial, que aquele perito judicial é aquele que aprova muita coisa. Um perito judicial bom é aquele que usa o que tem na literatura para criar informações para que o juiz consiga julgar. Ponto. Esse é um bom perito. E assim, Desculpa interromper. E muito obrigado, doutora Neiva, pelas dúvidas, que isso é uma oportunidade da gente debater e que outras pessoas que têm a mesma dúvida, essa mesma impressão da justiça, eles conseguem abrir um pouquinho o olho para ver que nem sempre é aquilo que a gente acha que acontece na prática. Assim, eu vejo, já vi isso claramente na minha família. Minha tia, ela não conseguiu uma vez um auxílio doença, que ela tinha diabetes, um monte de doenças assim, relacionadas a diabetes, pressão alta, não sei, né, tudo isso. Quando eu não era juiz, eu tinha uma perspectiva, né? Eu entendi, que injustiça, né? Ela não ter, eu estou vendo ela aqui, né? Tem erisipela, tem um monte de coisa, né? E aí quando você vai lá, vira juiz, hoje eu percebo claramente por que ela não conseguiu o auxílio doença, né? Naquele momento específico. Então a questão é justamente essa, né? Então a questão justamente é você ter essa visão, né? O juiz, ele é imparcial. Lá, quando eu era minha tia, eu não era imparcial, percebe? Então eu tinha uma visão, tinha um viés aí, né, de que ela merecia o benefício. Mas agora, como juiz, eu tenho que ter uma visão aí da imparcialidade, verificar quem tem ou não tem direito àquele determinado benefício. Tá bom? Então eu ia falar que a última coisa aqui, doutor Diego, já que a gente está encerrando aqui a nossa live, eu ia colocar aí, evitar remarcações, interesse no trabalho. Para cada problema que você tiver lá, tente colocar aí, fazer uma petição com antecedência. Não deixe para falar que tem um problema depois que ele acontecer no relacionamento com a justiça. Se você tiver um problema, eu tenho que viajar no dia tal, alguma coisa nesse sentido, não deixe para informar depois. Né? Deixei de fazer perícia porque eu viajei. Tente sempre informar com antecedência e, por último, aí, evitar esses vieses. Né? Justamente isso, né? O perito ele tem que ser imparcial e tem que evitar ao máximo esses vieses. Tá bom? Perfeito. A doutora Rosane, doutor, perguntou para ti, porque, como foi falado aqui, um perito que tem treinamento, normalmente ele dá mais desfavorável do que quem não tem treinamento. E aí cria aquele viés que os advogados vão pedir para aquele perito que não tem formação, porque ele confunde aquele papel assistencialista. Aquele pensamento, não sai do meu bolso, vou aprovar todo mundo. E aí, pelo menos assim, eu vou dar a minha impressão, já que eu estou falando, daqui a pouco você dá a sua. Muitos juízes que eu conheço, eles têm um raciocínio justamente o contrário. Se os advogados pedem muito para um perito, é porque ele está fazendo coisa errada. Exatamente. Sim, porque na realidade, o advogado ele é parte. Ele tem uma questão, né? Ele tem a parcialidade, ele tem que ver o interesse do cliente dele. Né? Então, da mesma forma, não é só o advogado. Se o INSS se manifestasse da mesma maneira, coloca lá o perito tal porque ele dá muita improcedência e é bom tecnicamente, assim, né? É bom sob a perspectiva teórica, digamos assim, para o INSS que ele vai pagar menos benefícios. Não, nenhuma visão, nem outra. A questão aqui é justamente a imparcialidade. Né? Então, assim, eu tenho tranquilidade com esse tipo de coisa. Né? Eu não tenho uma visão... É óbvio que, assim, você é humano, você vai se compadecer com a situação das pessoas. Isso faz parte, você se compadecer com a situação das pessoas. Mas a gente tem que analisar se a parte tem ou não tem direito àquele determinado benefício. E eu lido bem com isso, né? E, na realidade, o perito também, o médico perito, ele também tem que saber lidar bem com esse tipo de coisa, né? E é isso que a gente ensina aqui no nosso curso, né, doutor? Em 2 aulas, na verdade, Felipe, eu comento, e até comentei aqui já no Instagram, que a parte mais difícil de ser perito, sem sombra de dúvida, é trabalhar a imparcialidade.
A imparcialidade assim, é você deixar que, se realmente trabalhar com a literatura, fazer o indicado na literatura, você inicialmente você acha que é fácil. Você diz, não, está na literatura, vou fazer a conduta médico-pericial, então vai ser muito fácil. Mas com o tempo, os advogados vão ficar pressionando, a sociedade em si vai ficar pressionando, você vai se questionar se o que está na literatura está certo. E isso daí é um exercício realmente que demora para você realmente assim ir É o que a com a gente cabeça fala, você fria. deixar de ser No médico início da atividade assistente. pericial, você fica Você olhando deixar assim, de ser médico assistente. você tirar o raciocínio de médico assistente, onde você está para cuidar, para ser um auxiliar de um juiz, é completamente diferente e é um exercício que requer treinamento e um pouco de tempo. No início, você vai ver essas situações, por exemplo, da tia de Dr. Filipe, ela era uma diabética, muito complicada ali, e teve o auxílio indeferido. Pô, mas depende. Depende se ela conseguiu comprovar, se ela, como o doutor Felipe colocou, não cabe a justiça ficar fazendo diligência para tentar ser o mais justo possível. Se a pessoa entrou na justiça, ela cria elemento de prova para comprovar a gravidade do quadro, não só com prova documental, mas também tem a análise presencial. E isso daí é fundamental. A imparcialidade não é algo que você compra, não é algo que eu vou te dar numa aula de um parágrafo e a partir de hoje eu sou imparcial. Isso demora. E você, daqui a 2 anos, você vai levar uma chamada de alguém, de, sei lá, encontrou um advogado que vai dizer que você é injusto, que vai dizer que você é muito rígido, que o outro médico é melhor que você. Vai acontecer. E você vai estar respaldado unicamente em uma coisa, na ciência. A ciência vai te fundamentar, vai te guiar para você fazer o que a evidência sugere. Olha, eu até falei com o Felipe, eu entrei um pouco antes, ali, antes de ele terminar, assim, para aproveitar essa discussão que foi muito importante e aqui foi legal que a doutora Neiva estimulou esse debate aqui nesse ambiente. Mas eu quero lembrar para vocês aqui, fazer o merchan da coisa, que nós estamos no penúltimo dia das inscrições para a turma 11. Como eu falei, coloquei até um print Nós tínhamos, eu acredito que nós temos hoje 136, eu acho que são 136 médicos inscritos no nosso treinamento. Nós teremos 140. E aí, para dar uma oportunidade para que você, talvez algumas vagas sejam ocupadas hoje à noite, outras amanhã de manhã, mas para ficar uma coisa assim, mais formal, nós encerraremos as inscrições amanhã, às 8 da noite, então daqui a 24 horas. Você tem 24 horas para fazer a sua inscrição no nosso treinamento e ainda se respeitar essa questão das vagas que nós propusemos para vocês ocupar. Então, se você quer fazer parte do nosso treinamento, se você quer aproveitar essa janela de oportunidade de mercado, a oportunidade é essa e ela se encerrará amanhã. Doutora Neiva comentou aqui, deixa eu ver o que ela falou. O problema é que fiz perícia criminal, muita análise, ser feita a leitura comportamental sem deixar um olhar sensível. Vou estar nessa turma. Que bom, doutora, mas é isso, olha. Nós não é porque nós usamos a literatura que não existe um conceito, um atendimento humanizado. Um juiz que eu trabalho para ele foi uma vez, ele disse, Diego, eu quero que você atenda aos seus autores como você atenderia a minha mãe. Então, todos os autores da vara dele, ele quer que eu atenda com a qualidade, com respeito, com uma paciência que eu atenderia a mãe do juiz. E é assim que eu faço. Não é porque a nossa conduta médico-pericial é fundamentada na literatura que nós deixamos de ter a visão humanista da coisa. Nós deixamos de ser empáticos. Mas o papel aqui é que você tem que lembrar que você não julga nada. Você vai traduzir a situação para que o juiz julgue. E muitas vezes essa questão sociocultural, essa fragilidade que o autor apresenta, você inclui na sua conduta. Você diz, olha, por exemplo, o autor não faz o tratamento. Sim, então se ele não faz o tratamento, ele automaticamente perde a qualidade segurada, ele não pode... Não, mas aí você diz, olha, ele não faz o tratamento, mas ele me justificou, foi porque aí ele perdeu a mãe, e aí ele mora numa roça, e são 15 quilômetros para a rua, e o jantar dele é sopa de pedra. Então, você traduz essa situação e o juiz terá elementos para julgar com essa informação, porque tem relevância.
Não é uma coisa preta no branco. Você tem uma discussão para ser feita, senão seria algo de marcar. Então, toda essa situação, toda essa fragilidade, você pode colocar, mas lembrando aqui que todo o nosso, do mesma forma que o médico assistente, o papel dele é cuidar, o nosso papel aqui é traduzir a realidade médica para que o juiz entenda. Simples assim. E inclusive, Doutor Felipe, inclusive, por exemplo, até citei isso, né? Pode acontecer, inclusive, do perito ele se manifestar pela capacidade da pessoa e o juiz, olhando o contexto geral, se for uma doença estigmatizante ou algo do tipo, né? Pode julgar procedente, né? A gente tem muitas questões assim nas turmas recursais de situações desse tipo. A pessoa ela é capaz, mas ela tem uma doença estigmatizante. Então a gente vai olhar todo o contexto, né? Então, na realidade, sim, existe essa parte humana também, né? Essa análise humana, não é uma coisa automática como você está falando, né? No preto e do branco, né? Porque realmente é difícil. Essa questão aqui, na aula de introdução à perícia, eu falo até sobre isso, Elical. Eu vou chamar você de 78, que fica mais fácil. 78 é o seguinte, quando nós nos imaginamos médicos, quando somos estudantes ali do ensino médio, nós nos imaginamos protagonistas. Ou seja, ninguém tem um sonho de ser auxiliar de alguém. O meu sonho é ser o auxiliar do cirurgião tal. O meu sonho é ser assistente de doutor tal. Não. Quando nós estudamos tanto para conseguir passar no vestibular, para conseguir nos formar, que nós saímos da faculdade com a visão de ser protagonista de algo. Sempre. Só que aqui na justiça, nós não somos. Como você lembrou aí, nós não decidimos, nós não julgamos. Nós só fazemos a conclusão, a conduta médico-pericial para que o juiz consiga fazê-lo. Então, muitas vezes, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma assistente nossa que ela falou que visão monocular em deficiência de LOAS, todo juiz é obrigado a julgar procedente. Na verdade, ele tem os recursos lá jurídicos para decidir o que ele quer, mas se você usar a portaria interministerial, era para ser desfavorável. Aí a minha assistente, que trabalha conosco, ela ficou, não, mas aí isso não é empático. Aí eu coloquei a situação inversa. Olha, então vamos colocar aqui que existia um concurso para deficiente e um deficiente visual que tem uma baixa acuidade de visão, ele tem uma dificuldade, não consegue nem andar sozinho, vai concorrer com alguém que só tem um olho. Olha a injustiça para preparo. Uma pessoa que consegue ler normalmente e outra pessoa que lê em braille. Quando é com uma pessoa que lê em braille, vai ganhar de uma pessoa que consegue ler. Então, quando você é assim, assistencialista em demasia, você acaba prejudicando o que a lei está protegendo. Então, aquele verdadeiro deficiente visual, quando vai concorrer com um deficiente visual agora que é assim estabelecido porque tem um olho só, você tirou completamente a possibilidade de empregar um bom deficiente visual. Eu tinha pensado nesse exemplo. Cego. É um bom exemplo. Então, Diego, mas é injusto. Olha, esse daí, quando o caldo engrossa, o juiz que decide. O juiz. Eu gosto muito de falar isso em aula, que quando o negócio está difícil, quando está complicado, é sinal que já passou para o juiz. A nossa parte é mais fácil. Quando o negócio entortou, ele vai usar a portaria, ele vai usar a lei lá de 2021? Eu não sei não o que ele vai usar. O que ele vai usar, ele que se vire. Eu vou dizer a situação. Se ele vai usar a portaria, se vai usar a lei, aí é com ele. Mas vamos lá aqui. Mas é isso daqui. Aí eu gosto até de dar esse exemplo. Nós não somos treinados para ser ajudante, mas aqui nós somos. E aqui eu faço uma brincadeira que eu coloco até uma foto do Batman e Robin. Quando a gente vê o gibi, vê o filme, a gente se imagina o Batman sempre. Mas aqui a gente não é o Batman, não. O Batman é o juiz e a gente é só o assistente. Algumas vezes a gente ganha até mais que o Batman, mas alguns. Não deixa de ser o assistente. Leonardo, desculpa, Leonardo, mas você já é nosso aluno. Esse nome Leonardo Cal, eu lembro dele. Excelente aula de introdução. Muito obrigado, doutor, que você gostou. Fico muito feliz. Não só a mim, mas o doutor Felipe. Nós somos nós dois que apresentamos esse módulo.
Cícero colocou aqui, muitas vezes o paciente manipula o doutor e quer fazer o mesmo com o perito. E é onde que está o erro, porque em cima disso o advogado quer a aprovação em todo mundo, porém o perito sabe o que é verdade ou não. Não, na verdade não é porque ele é perito que ele sabe, não. Se ele não tem treinamento, ele não sabe nem em que planeta ele está. Vamos lá. Rosane. Outro exemplo, doutor Diego. Outro exemplo que o doutor Diego sempre pontua é: o periciando está apto para estudar e não para trabalhar? Não, é porque é o seguinte: existe todo. É porque. Já vamos falar aqui que o Domingão, não tem mais Domingão no Faustão, vai ficar com a gente aqui. Então vamos falar, ó. Esse exemplo que a doutora falou é porque tem algumas coisas sobre a imparcialidade que nós temos que trabalhar. A primeira delas é que o desejo do autor não muda a conduta médico-pericial. Então, por exemplo, hoje eu vi uma postagem de uma professora que tem uma deficiência grande. Ah, mas se ela quiser trabalhar, ela trabalha? Ela está trabalhando. Ah, mas se ela não quiser, ela não trabalha. Então, não é o desejo do autor não é determinante na conduta médico-pericial. Se ele não quer trabalhar ou quer trabalhar, ele não passa a ser capaz ou incapaz por causa disso. Isso é um ponto. E o outro ponto é o erro sociocultural aí da visão dos brasileiros sobre o trabalho. É como se o trabalho fosse um dever, um castigo, e o estudo, por exemplo, fosse um direito. E aí eu fiz até um meme sobre isso. Por exemplo, vamos colocar uma mesma doença. Então aí eu coloquei no meme que um médico colocou: olha, você tem uma doença grave no coração, nunca mais você vai poder trabalhar, você vai se aposentar. Todas as pessoas, quando esse médico é empático, ele se colocou no lugar do outro, ele é um médico humano, ok. Aí se a mesma doença apresentar numa criança e o médico disser, e o perito disser: olha, ela não pode estudar mais não, ela tem que ficar em casa porque corre risco de vida estudando. A sociedade dizer: tirou o direito da criança estudar, meu Deus, que médico desumano, que médico rígido, para a mesma situação. O que eu quero dizer? Que o trabalho não pode ser visto como um dever, um castigo, e o estudo como um direito. Todos são instrumentos de inclusão social, e isso é um exercício de imparcialidade. E isso daí é muito debatido no conteúdo do treinamento, até em exaustão. Eu falo isso direto. Deixa eu ver outra coisa aqui. Neiva colocou: mas o auxiliar de juiz mesmo, perda de tecido. Eu não entendi nada agora. O auxiliar de perda de tecido, quer dizer como? Será que colocar para o juiz, para aquela pessoa ter direito? Então, nós não falamos sobre ter ou não direito. Isso aí é uma dica de conduta médico-pericial. Se você disser que a pessoa tem direito a algo, você vai levar uma chamada do tamanho do mundo, como eu levei muito no início da minha carreira. Você vai dar a sua conclusão médico-pericial, mas você não vai falar sobre o direito a algo. Quem fala isso é o juiz. Foi o que eu falei, né? Cada um tem que saber a parte, né, que cabe, né? O médico. Todo mundo tem que saber seu papel ali no negócio. Se você colocou realmente, e pronto. Então, encerraremos a live. Não sei se o doutor Felipe quer complementar com algo, mas lembrando que vocês têm até amanhã, aqueles que não confirmaram a sua inscrição, para fazer a sua inscrição na nova turma, a turma 11. Não é para falar sobre direito a algo, não, doutora. A gente vai bater muito isso aí nos próximos meses, você não vai ter dúvida sobre isso. Quem fala sobre direito a algo é o juiz. Nós falamos sobre doença, sobre função, sobre sequela. Direito é com o juiz. Então, boa noite. Saiu alguma coisa assim. Eu vou ler aqui a última pergunta. Cícero colocou: perito, Cícero Souza, preste atenção quando o perito do INSS fizer essa pergunta para você. Não entendi, foi nada de novo. O que é que você tem? Nesse momento, você não vai falar seu problema de saúde. Você vai responder: Também não entendi. Não entendi nada. Ô, doutor, eu acho que eu tenho quase certeza que você já fez sua inscrição. A gente conversa no grupo de discussão sobre isso, porque temos que encerrar, porque o doutor Felipe tem os seus outros compromissos aí sociais. E boa noite, muito obrigado pela participação de todos, principalmente a doutora Neiva, que participou aqui. Muito obrigado pelas dúvidas, a oportunidade de todos debater. Não está saindo a palavra de haver o debate. E o doutor Cícero também, que participou bastante. Ele está falando que não deu para completar, desculpa.
Não, mas não tem problema não. A gente conversa no grupo de discussão. Eu tenho certeza, eu tenho quase certeza que você já é aluno, então a gente conversa Tá por lá. bom, então. Então, boa noite a todos. Nos vemos aí nos debates lá no nosso grupo de discussões do curso TPMed. Tá bom? Grande abraço a todos. Um abraço, pessoal. Boa noite, bom domingo e até amanhã. Amanhã E tem até aula amanhã. comigo aqui também. Às E 8 8 horas. horas é o limite, Tchau, né? tchau. É o limite. Quando eu começar a live, acabou. Ninguém Tá mais se bom. inscreve. Parabéns a Então, todos. um Obrigado abraço. aí, Tchau, doutora tchau. Neiva. Foi perfeito vocês. Boa noite e boa semana. Tchau, tchau. Um grande abraço. Foi perfeito. Eu gosto de aluno assim, viu, doutora Neiva? Que participa, que argumenta. É desse jeito que a gente constrói um bom raciocínio pericial. Eu gosto de comentar muito no início do treinamento que o melhor perito que a gente consegue formar não é aquele que estuda somente, é aquele que participa e apresenta as dúvidas. A gente aprende muito mais no erro do que no acerto. Então, Um abraço, um pessoal. abraço, pessoal, Até e amanhã. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.